Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, professora de Educação Física, e estou aqui para a primeira videoaula que eu escolhi, que era sobre Educação Física, a história da Educação Física, porque a gente nunca tem a oportunidade de falar, e aí a gente sabe de onde veio, por que veio, e como evoluiu, e é isso que a gente vai conversar agora. O início de tudo é dos primitivos, onde não tinha escrita, onde não tinha fala, a gente não sabe. Então, a gente vai falar um pouquinho dos primitivos, que eles precisavam caçar, eles precisavam lutar, eles precisavam sobreviver no ambiente onde eles estavam. Então, o que eles mais adquiriram? Os movimentos básicos do ser humano, que é correr, saltar, arremessar, trepar, empurrar, puxar e etc. A gente tinha que sobreviver. Então, nesse ambiente, a gente precisava utilizar os movimentos básicos. E aí a gente vai para algumas culturas. A chinesa. Se a gente for parar para pensar, já tem relatos da China, da Ásia, da Europa. A gente consegue relatos de desenhos formados por eles. Então, a educação física na China, em 3000 a.C., já existia. E o objetivo dela era higienização, o lado terapêutico e caráter guerreiro. O que eu penso sobre isso? 3000 a.C. A gente está estudando história agora, tá? Antes de Cristo, nós estamos depois de Cristo, 2020 depois de Cristo. Se a gente calcular, dá 5000 anos atrás. A gente já pensava na higienização. E foi por isso que eu pensei em dar a história da educação física para vocês. Por quê? O que nós mais falamos sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje? A gente tem que manter a higiene, a gente tem que se manter limpo, a gente tem que passar álcool gel, a gente tem que tomar banho quando chegar em casa. Cara, isso já existia há 5000 anos atrás. Ah, que lindo! Vamos para frente. A Índia, o território asiático, ele priva o budismo. Então, Buda é o centro de tudo. E nesse período, Buda falou. E Buda atribui, a energia física traz a pureza, sentimentos, bondades e conhecimentos da ciência, que o objetivo maior deles era só a ausência de sofrimento. Vamos parar vamos parar um pouquinho e raciocinar? A educação física, na hora que a gente chega numa aula de educação física, vocês pensam em alegria. Vocês pensam em, vamos correr, vamos saltar, vamos jogar futebol. É isso que eles estão pensando nesse exato momento. Aí veio o yoga. O yoga também veio, se vocês tiverem a oportunidade de participar de um yoga, ele veio com massagem, como terapia e também como funcionamento medicinal. Então, desculpa, a Ásia está muito evoluída, né? Leiam que está no descritivo. Eu deixei separado. Aqui é só a minha apresentação, tá bom? O Japão.
O Japão é uma ilha ali na Ásia. E eles tinham esse propósito medicinal, higiênico, fisiológico, moral, religioso, guerreiro. Eles tinham esse propósito. E a gente assiste muito filme de samurai, não tem muito filme de samurai? É dessa época, de que eles precisavam guerrilhar nesse momento de invasão territorial. Isso é geografia, tá, gente? Invasão territorial, eles precisavam ter as armas e eles não são, fisiologicamente falando, pessoas fortes. Eles são ágeis. Eu já expliquei isso para vocês. A gente, com a nossa raça, tem a sua deficiência e a sua habilidade. Aí virou de novo. Nós temos essa deficiência e a habilidade. A habilidade do asiático é mexer com coisas rápidas. Então, uma das coisas que os asiáticos mexiam eram com armas de espada, espadachim, essas coisas, porque eles eram ágeis, eles eram muito rápidos e eles continuam sendo. No raciocínio, né? Eles continuam sendo. O Egito, uma coisa que eu gostei muito é que no tempo egípcio existiam essas formas de ginástica nas tumbas. Então a gente viu que eles faziam ginástica, independente de o que era. Desculpa o barulho, tá, gente? Independente do que era, eles tinham essa ginástica. Qual era o princípio deles? Equilíbrio, força, flexibilidade e resistência. Eu não dou aula sobre isso. Em tudo que a gente passa, todo professor de educação física fala: gente, nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de força, a gente precisa de flexibilidade, resistência, velocidade. Os egípcios já estavam pensando nisso, cara, há muito tempo atrás. Então imagina. E ainda há relatos de que eles faziam um trabalho com pesos. Podia ser tronco de árvore, podia ser lanças, podia ser peso comum. Era rudimentar, porém era peso. O que a gente faz na academia? A gente paga muito caro para academia para a gente fazer a mesma coisa que os egípcios faziam com as coisas da natureza. Olha que legal. A Grécia. Os gregos, eu tenho uma passagem na minha vida muito grande de assistir o casamento grego. É bem fútil, bem romântico, bem tudo. Mas o cara falava assim: os gregos fizeram tudo. E é hora de pensar, né? Será que foi a Grécia que propagou toda a nossa cultura? Porque a gente pode pensar nisso, isso é filosofia, tá? Eu tô filosofando nesse exato momento. A Grécia podia ter propagado tudo, porque tem relatos que Aquiles foi um jogador olímpico. E foi lá que começou a Olimpíada. E esses pensadores doidos que a gente pensa, eu vou estudar filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles e Hipócrates. Eles pensavam no corpo e na alma. Na Grécia existia um culto de o corpo é perfeito. Sabe a minha primeira aula que eu faço com todo mundo? Nosso corpo é uma máquina e ela tem que se movimentar. Você já escutou isso de mim? Eu tirei desses caras aqui. Eles são pensadores loucos. Pensa, para, eu quero ficar no meu sofá. Não.
Na hora que eu me movimento, eu consigo fazer com que as impurezas saiam do meu corpo. O que são impurezas? O ar, o que eu consumo, meu alimento, minha água. Existem toxinas em tudo quanto é parte. E então, na hora que eu estou me movimentando, essa toxina some. E eu tenho que repor, lógico. Mas vai vir uma limpeza do corpo. E eles pensavam nisso. É uma coisa doida, né? Pensa. Eu nem sei quando que eles existiram. E aí eles já pensavam nisso. Olha que louco. A Grécia, a gente consegue falar os nomes halteres, atleta, ginástica e outros nomes que veio do grego. Então, a gente tem que repensar. Quem foram esses caras? Vamos repensar? Vamos estudar um pouquinho? A Roma. Existiu, lógico, uma guerra territorial ali, né? Naqueles arredores da Europa. E eles queriam invadir mesmo e queriam mais território. A gente pode pensar que nós somos o único país que fala português. Porque de resto, a América do Sul e América Central, até o México, que é do norte, fala espanhol. Isso a gente pode pensar. Isso foi uma guerra territorial. Por quê? Lá em cima, nos Estados Unidos, no Canadá, eles falam inglês. No Canadá fala francês, porém é uma parte do Canadá. A outra parte fala inglês. Então, a gente pode imaginar o que aconteceu, né? Naquele decreto, o que houve, porque nós somos o único país da América que fala português. Quando eu falo de guerra territorial, é isso. A Roma, mesmo brigando com a Grécia e perdendo, ela ainda levou o ensinamento daquele: o corpo e a alma se juntam. O ensinamento da ginástica. Você precisa fazer ginástica para poder se purificar. Era esse o ensinamento que eles faziam. Eu preciso fazer atividade física para poder me purificar. E purificar por quê? Nossa, você fala purificar, uma coisa meio estranha, né? É porque na hora que eu tô fazendo exercício físico, sai o suor. O suor não sai sozinho. Ele sai com as toxinas, ele sai com os sais minerais, ele sai. Então, tudo que a gente respira, a gente solta no suor. E a atividade física te proporciona isso. Por isso que os primórdios nossos, os estudantes nossos, ensinam a higiene da atividade física, certo? E aí vem uma frase que eu tentei saber quem era o Juvenal, o pensador, mas eu não consegui captar ainda em que sintonia ele estava. Mas ele falava: uma mente sã num corpo são. O que isso significa? Significa que eu estando trabalhando com o meu corpo, eu consigo aliviar minha alma. Olha que bonito. Ai, que coisa linda. Aí veio a idade da medieval. Eu acabei de falar, né? Aí veio a idade da medieval. A idade das trevas. Que veio a Igreja Católica. Não tenho nada contra a Igreja Católica, mas a Igreja Católica tinha esse princípio de
o corpo não pode se movimentar. O corpo, se movimentar, é pecado. Não rola. Não rola pra gente, a gente vai ter que parar e a gente estagnou na história. Foi aí que aconteceu o atrofio, que a gente não conseguiu evoluir. Foi isso. Nós da educação física não conseguimos evoluir. Só que agora eu vou falar dos tartarugas ninja. Só que aí veio o renascimento. Veio a renascença. O tempo que a gente tinha que voltar a estudar. E quem mais, quem menos a gente vai pensar que pensou numa estratégia dessa? A bicicleta. Leonardo da Vinci. O cara pensou na bicicleta. Quantos de vocês andam de bicicleta? Vocês já pensaram? Vocês já pararam para pensar quem foi o gênio que inventou a bicicleta? Leonardo da Vinci. Putz, grila. Olha a idade, olha o tempo, né? Foi em 1400. Ele nasceu em 1452 e morreu em 1519. Quanto tempo isso faz? É muito tempo. E veio também o Michelangelo. Eu falei que ia falar das tartarugas ninja. Só que eu tô falando dos caras. O que o Michelangelo fez para nós? Para a disciplina de educação física? Ele fez Davi. Vocês estão vendo aí a escultura de Davi? Um dia eu vou ver pessoalmente. Acho que tá na França. Um dia eu prometo para vocês que eu vou lá gravar um vídeo. Tem toda a musculatura humana. Foi dele que começou a anatomia, foi dele que começou a investigação, foi dele que a gente começou a invadir o corpo humano para saber o que acontece. E lembra que eu falei que nós somos uma máquina, e uma máquina muito perfeita? Um órgão se ajusta com o outro, precisa trabalhar pelo outro. Foi através de Michelangelo. Ah, que lindo! Eu não sabia! Que coisa mais gostosa de saber. São esses filósofos doidos que a gente acha, nossa, vocês são doidos, né? E eles acabam descobrindo coisas que anos depois vem à tona e a gente fala, opa, ele não era tão doido assim como a gente imaginava. A educação física, depois desses caras, ela veio a ser implantada na escola. Por quê? Porque nós precisamos nos exercitar. A minha primeira aula para todas as turmas, independente de quantos anos tenha, eu falo, nós somos uma máquina. Se a gente não se exercitar, não rola. E eles pensaram nisso. Eu vou levar para a escola. Por quê? Porque a criança precisa aprender o movimento. Eu preciso ter esse movimento. E na Europa, na Alemanha, na Noruega, na França, na Inglaterra, eles implantaram isso. De eu vou colocar ginástica para poder ter esse amparo, né? De o corpo não é separado da mente. O corpo necessita de trabalho. E isso
Não sei se vocês lembram de uma aula minha, mas eu sempre falo, a gente procura um médico e o médico fala assim, anda 30 minutos por dia. Vamos fazer caminhada 30 minutos por dia. Porque nós precisamos nos exercitar. E a ginástica é isso. A ginástica é o movimento mais simples que existe para a gente se exercitar. Por isso que a gente sempre fala a ginástica, a ginástica, a ginástica. A ginástica começou no tempo lá remoto. Por quê? Porque a ginástica em si, independente dela, ela era o primórdio. Ela foi o eficaz de todas, de prevenção de doença, de estética, foi a ginástica. A ginástica sueca. Não sei se vocês sabem o que é parada de mão. Iniciou aí a ginástica sueca. E aí veio o lance da alegria. Lógico que nós temos, eu como profissional de educação física, tenho que passar alegria. Por quê? Eu vou contar uma história, tá? Eu tenho muito problema em casa. E um dos problemas, eu cheguei numa escola, se eu não me engano, foi no Raul. Não, foi numa das escolas que eu passei na minha vida. Eu olhei para os meus alunos e falei assim, me façam sorrir. Porque eu preciso. Eu escolhi essa profissão para eu sorrir. E eu não consigo hoje passar felicidade para vocês. Aí eles, você quer que eu jogue o quê, professora? Porque o lazer, o ser humano necessita dele. Necessita da alegria desse lazer. A gente precisa desse momento em família, a gente precisa do momento em parque. A gente precisa. Não tô falando para vocês saírem agora, pelo amor de Deus. Mas a gente necessita. Tanto é que eu tenho visto muita gente reclamando de estar em casa. Eu não tô, porque aqui eu tenho muita coisa para eu fazer. E acaba passando tempo. Porém, o lazer, o brincar, que a gente vai falar na próxima aula de jogos, o brincar é necessário. E eu não tô falando que é necessário só para as crianças. Eu tô falando para os idosos. Eu liguei esses dias para minha avó e falei assim, vamos rir? Aí ela, eu não acredito, o que você vai me falar? A gente brincou com a vida. Ela é muito séria, ela tem 85 anos de idade e a gente precisava rir, brincar, ter um lazer, mesmo com a coisa séria. É isso. Educação física é isso. É tipo tirar o pensamento do problema. Houve vários historiadores, né, que dividiram para civil, para industrial, para militar e para medicina e para ciência. Por quê? Porque nós temos vários corpos. Então, eu preciso que lute, eu preciso que só se mantenha saudável, o outro eu preciso que trabalhe, o outro eu preciso que tenha saúde. Então, tem vários tipos. E também numa aula minha, eu sempre falei para vocês, a educação física tem várias modalidades. Você não precisa gostar de todas, mas de uma você precisa gostar para levar até a sua velhice. Então, você precisa aprender todas, você precisa saber que aquilo existe, mas o que você gosta de praticar? O que te faz feliz é o que vai te levar. É isso. Você vai praticar até morrer. Em 1875, descobriram
né, entre 1875 a 1957. Descobriram esse fenômeno de correr, nadar, trepar, saltar, empurrar e puxar. Cara, isso a gente já viu que existia. Meu, tem um leão atrás de mim. O que eu vou fazer? Trepar numa árvore. Fácil. Tem um leão atrás de mim? Eu vou ficar parado? Nem pensar. O pessoal ainda descobriu tarde demais. A educação física no Brasil veio com a ginástica. Não sei se vocês se lembram daquela ginástica que você faz parada de mão. É essa ginástica aqui. Calistênia é o nome. Até hoje a gente utiliza em academia, em parque, a gente utiliza. Mas a gente vai ver muito mais dessa influência na ginástica artística, que o cara para nas barras paralelas, nas barras assimétricas. A gente vai ver muito mais na ginástica artística. Porém, essa é muito antiga. É a parada do corpo. Então, eu faço a flexão. Muita gente faz na porta. Coloca uma barra em cima da porta. E aí, antes de sair, faz uma parada de mão ali e vai embora, né? Fica mais fortinho. Por quê? Por que fica mais fortinho? Porque o sangue tá circulando, Então, essa calisteia veio, né, como influência no Brasil, porque ela tinha essa força, ela mexia muito com a força do ser humano. E aí se mantinha mais forte. Então, todo mundo que faz a calisteia, ele é mais forte por causa dessa circulação. Eu tô mexendo nesse músculo. Esse músculo está sendo danificado, que é a parte da musculação, né? Na hora que eu mexo nesse músculo, o músculo está sendo danificado, isso é óbvio. E aí tem uma corrente sanguínea muito maior ali. E aí ele fica mais fortinho naquele momento que ele tá fazendo. Vocês vão entender quando crescer. Pula a educação física no Brasil. A gente vai falar sobre, a gente já falou, né, sobre a calisteia. E nós vamos falar um pouquinho sobre os índios. Os índios teve uma influência grandiosa que o pessoal não presta atenção. Por exemplo, você já jogou peteca? Veio dos índios. Você já nadou? Também veio dos índios. Você já atirou arco e flecha? Ou pelo menos no videogame, né? Que a gente tem essa modalidade no videogame. Veio dos índios também. Então, a cultura indígena também faz parte da educação física. Mesmo que fale que a gente não conseguiu muitas coisas, que tem alguns artigos que falam que a gente não consegue trazer, porque a nossa cultura, infelizmente, é praticamente toda europeia, a gente consegue ver muita coisa indígena que a gente faz e não coloca o nome. Só isso. Porque de resto, correr, saltar, nadar, trepar, é tudo dos índios. Por quê? Porque eles viviam na selva. Então você imagina esse contexto inteiro, a dança que a gente vê eles fazendo cultos de sol, terra, mar, céu, dos deuses deles. A dança também veio dos índios. Então a gente tem que colocar, pontuar que existe. Existe a capoeira também. A capoeira veio
de um tempo muito ruim, infelizmente, que foi o tempo da escravidão. E eles precisavam sair daquele tormento, porque eu não imagino sendo escravizada. Não, não imagino, desculpa. A gente fala do tempo da escravidão, mas a gente, quando se coloca na pele, eu penso, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo, e não é bem assim que funciona. O que a capoeira trouxe? Pelo que eu entendi, eles se refugiaram na mata. E aí eles começaram a observar a briga dos animais, que existia muito gingado. E esse gingado, eles pensavam, peraí, esse gingado posso fugir dos tiroteios, porque existia arma de fogo. Por isso que eles não fugiam. E aí, nessa de fazer o gingado, eles conseguiram uma força. E uma força muito grande que deu a liberdade. É isso. A capoeira, eu pedi isso para um grupo de alunos para vocês escreverem sobre isso. A capoeira é um jogo, é uma dança e é uma luta. Por quê? Porque se acontecesse de alguém visse eles treinando, não, a gente tá curtindo o aniversário de fulano. A gente tá brincando. É um jogo. Se acontecesse de visto também, alguma coisa assim, assim. A gente tá dançando. Nunca lutando. Hoje a gente sabe que é uma luta, mas antigamente não sabia. Então tem várias histórias da educação física que eu, próxima aula, vou passar sobre a história da ginástica vista por televisão, que começou na década de 70. A gente comprava, gente, videocassete. A gente não, porque eu não sou dessa época, tá? Nem vem. Mas nós comprávamos videocassete para poder continuar a atividade física em casa. Então a gente colocava, a pessoa dançava na nossa frente ou fazia ginástica na nossa frente e a gente fazia. Olha que lindo. Não é de agora. Não é de agora que eu coloco o YouTube e começo a dançar na frente da TV. É da década de 70. Só. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi só uma prévia do que a gente não consegue passar na sala de aula, porque é muito rápido o tempo. Então, como a gente está virtual, a gente espera que alcance mais conteúdos para vocês. A próxima aula eu vou falar de ginástica e a gente vai trabalhar esse lance da ginástica em casa, tá bom? Um abraço para vocês e qualquer dúvida, por gentileza, me mande mensagem. No começo do vídeo aparece o meu número de telefone e no final também. Aqui, ó. Fiquem com Deus.